Recebendo mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade a presença do senador Wellington Fagundes, do PR. Senador, mais uma vez, bom vê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Agnello. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu falava minutos atrás aqui no bastidor, no intervalo para o senador Wellington Fagundes, quando eu vi ele aqui, me deu uma saudade e boas lembranças lá da região sul-sudeste, de Rondonópolis, lá, uma vez que o senador, obviamente, é morador de Rondonópolis, nascido em Rondonópolis e representa não só a região sul-sudeste, Vale do Araguaia, enfim, mas todo o estado de Mato Grosso. Senador, o senhor veio numa semana realmente tumultuada, o senhor vem de uma semana tumultuadíssima no Senado da República, com uma série, um turbilhão de acontecimentos, principalmente ferindo diretamente o Congresso Nacional e a Presidência da República, né? Como é que o senhor está vendo toda essa movimentação? No caso aí, eu poderia já iniciar falando com o senhor, no caso o Gedel e o ministro da Cultura, envolvendo diretamente o presidente Michel Temer. Bom, Agnello, mais uma vez saudar toda a população. Desde o início do mandato, isso, portanto, ano passado, todos os meus pronunciamentos eu sempre fiz questão de dizer que na experiência que eu tenho de vida, e principalmente de vida parlamentar nesses 25 anos, é a primeira vez que nós temos duas crises acumuladas. Uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. Verdade. Né? Durante todo esse período nós tivemos, por exemplo, na época do Collor, uma crise política, na época do Sarney, uma crise econômica. Mas as duas crises ao mesmo tempo é a primeira vez nesses últimos 25 anos. E sem dúvida nenhuma, a crise política, ela acaba agravando a crise econômica. Porque você não consegue trazer estabilidade ao país, principalmente nas negociações nacionais, internacionais. Quando eu digo isso, é principalmente na credibilidade do país, né? Aqueles que querem investir, eles recuam. Com certeza. Porque não tem estabilidade política. Não tendo estabilidade política, aí a econômica fica muito mais difícil. E a cada dia mais nós estamos agravando a crise econômica. Eu me lembro que quando eu conversei com o senhor, antes do presidente atual Michel Temer assumir, eu lhe fiz a pergunta se o senhor se sentia tranquilo tendo Michel Temer à frente da presidência da República, uma vez que o governo do PT vinha desabando, esfacelando, né, e seria insustentável naquela ocasião permanecer no controle da nação. O senhor, naquele momento, se colocou assim bastante cauteloso acerca do que poderíamos ver pela frente, porém com uma dose importante de otimismo. Mas pelo que nós estamos vendo, não houve esse avanço e nada daquilo que passa pelo campo do otimismo desde o início da estada do presidente Michel Temer. E por último agora, o governo se demonstrou um governo que favorece alguns, os mais próximos, em detrimento daqueles que até então não estão tão próximos assim. Culminou com a saída do ministro Gedel Vieira Lima, do governo, né? Culminou também com a saída do ministro Marcelo Calero da Cultura, escancarou o governo Temer e já se fala num grande movimento dia 6 agora de dezembro em Brasília com pedido do impeachment do presidente Temer. Bom, é importante dizer, eu disse aqui no seu programa, eu penso que na crise a gente tem que ter calma e tirar o S e criar, né? E está provado que o nosso grande problema é o sistema, Agnello. Esse sistema hoje vigente no país, num pluripartidarismo, onde o eleitor, ao votar, ele não vota num compromisso do candidato dentro de um programa, dentro de uma linha ideológica. Ele acaba escolhendo pela pessoa. E isso faz com que os políticos, de um modo geral, não tenham compromisso com um programa partidário. Não temos partidos fortes. Hoje nós temos hoje no Brasil 34 partidos registrados no TSE, nós temos 28 partidos com representação no Congresso Nacional. Então é quase impossível para você manter uma base governamental com esse esfacelamento partidário que existe.
Então, e além do que, nós temos uma Constituição que foi construída toda ela com a concepção parlamentarista e acabou se definindo pela continuidade do presidencialismo. Então, tudo isso traz uma dificuldade muito grande na governabilidade. Por isso é que nós temos que fazer as reformas profundas necessárias. A reforma político-partidária, a reforma tributária, porque hoje nós temos uma carga tributária muito grande no Brasil, mas a base de arrecadação acaba sendo pequena. Então, é muito imposto e principalmente para o pequeno, para o trabalhador que não tem como sonegar, porque ele já vem descontado na folha. Além disso também, principalmente os gêneros alimentícios, roupas, enfim, isso o consumidor, que principalmente o trabalhador, grande parte do que ele ganha ele tem que gastar em quê? Na comida, no vestuário, no aluguel e outras coisas básicas. A classe alta não, isso não representa quase nada. Agora, para o trabalhador, isso representa tudo e tudo isso é taxado. Isso ele paga mais uma vez o imposto. Senador, o senhor está falando aí de reforma política e reforma tributária. Eu me reforma, tem outras reformas e também. outras reformas mais, né? A trabalhista, política, por exemplo. A tributária, a trabalhista, que está sendo muito discutida, inclusive esse tema está sendo muito debatido. Mas eu confesso que eu já ouço falar disso há muito tempo. Há muito tempo. E até agora isso não avançou como deveria. Porque a gente vê dois lados aí, eu poderia usar a expressão da moeda. É aquele que está sendo penalizado ou fora, querendo ver as mudanças para poder participar, entrar dentro e obter algumas melhorias, quer seja de âmbito empresarial, âmbito político, enfim, e outros, obviamente, que não estão resistentes a estas mudanças, travando todo o processo. Não avança, senador. Todos os candidatos a presidente da República, na eleição passada, prometeram as reformas, né? Por que não acontecem as reformas? Exatamente pelo sistema que nós temos. Um pluripartidarismo e cada um puxa para um lado. Sim. E aí não se consegue avançar. Então, por isso é que, ao nosso ver, tira presidente, coloca presidente, a solução não está por aí. Então, e penso que essas manifestações da população é importante. Cabe a nós, os congressistas, e aí por isso eu sempre disse que é importante, não adianta você só ficar apontando o dedo, dizendo que eu sou o melhor e os outros não servem. Não, nós temos que vestir o manto da responsabilidade, cada um, e buscar através, principalmente agora, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, não adianta botar fogo, não adianta você sair agitando mais, você tem que cobrar. Cabe à população cobrar. E cabe a todos nós, se quisermos manter a democracia estabelecida, buscar realmente encontrar as soluções da convergência, daquilo que pode realmente solucionar o problema do país. E qual que é o problema maior do país? O maior problema do país são os partidos que cada um busca o seu interesse e não se define o que é mais importante para a população. Então, a população pressionou, tivemos o impeachment, trocou o presidente da República. Aliás, nos últimos 20 anos, todos os presidentes tiveram pedido de impeachment. Fernando Henrique, Collor, Sarney, todos. Então, você vê que não é a pessoa que está na presidência. É o sistema. O sistema é que não permite uma estabilidade. Então, nós teremos necessariamente, e espero que o país encontre agora, daqui até o ano que vem, principalmente nesse momento de crise que estamos vivendo, a convergência dos partidos. Gente, vamos fazer um acordo nacional de preparar uma nova eleição. Nós temos que eleger um presidente ou uma presidente legitimamente fortalecido pela opinião popular. Com certeza. Nós temos que eleger, e aí é possível discutir o processo eleitoral, digamos, de forma em que a população participe disso de forma mais contundente, porque hoje há uma insatisfação. Sem e dúvida. a insatisfação, qual é que é a insatisfação do cidadão? É com o serviço público de má qualidade. Então hoje o que está passando no Congresso Nacional?
as corporações estão instaladas demais. Serviço. Então, quem sofre é o trabalhador. Agora, todo mundo, principalmente todas as corporações, querem virar poder. Então, não está sobrando recurso, principalmente para o atendimento ao cidadão. Com certeza. Hoje nós poderíamos dizer que o problema do Brasil não é só a falta de recurso, é principalmente o desperdício do recurso público, com super salários, com aposentadorias indevidas, com obras inacabadas, que nós temos mais de 20 mil obras inacabadas, ou seja, um administrador entra e fala, não, eu não vou terminar a obra do outro, porque eu vou elevar o nome do outro. E aí começa uma nova obra. Inclusive, eu quero aqui, em primeira mão, Agnello, falar no seu programa. Ontem eu estava discutindo lá no Ministério da Educação, e depois fui também no Ministério da Saúde, e nós temos aqui em Cuiabá algumas obras inacabadas. Muitas obras inacabadas. Eu fui relator da LDO. Como relator da LDO, dois aspectos importantes. Nós colocamos para o ano que vem, não se poderá começar uma obra em nenhum local do Brasil cuja natureza da mesma obra já tenha uma começada inacabada. Só aqui em Cuiabá, Várzea Grande, nós temos várias creches começadas e não estão concluídas. Então não tem sentido começar outra obra. E eu queria, só para... um pouco longo o meu raciocínio, mas eu tenho que explicar isso. Então nós precisamos concluir as obras inacabadas no Brasil, porque uma obra inacabada não serve para nada. Ela é prejuízo para a população, porque a mobilização, a desmobilização, ficar mantendo uma obra parada, por exemplo, uma creche, está lá as crianças precisando da creche e as obras inacabadas. Eu até quero falar com o senhor sobre essa questão das obras, eu quero voltar aqui daqui a pouco falando sobre isso, da BR-364, da 163, das obras, da grande movimentação que aconteceu nesse final de semana em torno, obviamente, da duplicação desse trecho da 364, da 163. Mas ainda, eu quero só voltar na questão do governo federal, porque o senhor pintou um cenário aí preocupante. Nós estamos no final do ano, né? Ainda resta uma leve e momentânea esperança por parte da população nacional de que alguma coisa possa vir a acontecer em 2017. Porque nós temos por certo que se não houver as mudanças, se não houver as mexidas, o senhor falou agora da questão da reforma tributária e da má qualidade da prestação do serviço público. Se não tiver mudanças, senador, nós vamos caminhar para um país em 2017 caos ladeira abaixo. Isso vai ficar difícil até a governabilidade do próprio presidente atual, se ele permanecer. Qual que é a sua perspectiva para o ano 2016, a sua avaliação? 2017, melhor dizendo. Agnello, eu gostaria de concluir meu raciocínio sobre as obras inacabadas. Mas eu tenho que responder diretamente a você. Acho que cada dia mais está agravando. Cada dia está ficando mais difícil, tanto do ponto de vista econômico, cada dia mais o aumento do desemprego e menos entendimento político. Menos entendimento das corporações brasileiras, das instituições brasileiras. E isso dificulta mais ainda buscar o rumo, buscar a solução para as coisas. Então o senhor já deixa evidente, claro, que nós teremos o ano 2017 muito difícil. Muito difícil. Presidente Renan Calheiros... Em relação a essas obras inacabadas, porque eu acho que é um assunto importante. E aqui, qual que é o maior problema que nós temos hoje no Brasil? É a questão da saúde e principalmente da segurança. E aqui em Cuiabá, por exemplo, nós temos um pronto-socorro que está assoberbado. Eu vi esses dias o prefeito Mauro fazendo aí uma declaração quase que num desabafo total. Foi compradas ambulâncias e o pronto-socorro de Cuiabá hoje está abarrotado. Sim. Nós temos um hospital central começado há 20 anos abandonado. Nós temos aqui um hospital Júlio Miller, começado há 4 anos, temos 70 e tantos milhões, quase 80 milhões na conta do governo do estado e a obra não se movimenta. E nós temos um novo pronto-socorro começado a ser construído pela atual administração. Ou seja, olha quantas obras, sem falar nos postos de atendimento, em outras áreas de construção na saúde aqui em Cuiabá e Várzea Grande.
O que eu penso e gostaria de sugerir aqui, principalmente à prefeita Lucimar, ao prefeito Emanuel, que acaba de ser eleito, e ao governador Pedro Táxi, que ainda tem 2 anos de mandato. Gente, vamos sentar à mesa, vamos fazer um programa, vamos pegar esse dinheiro todo que está aí disponível e vamos centralizar o que a gente pode fazer para atender amanhã a população. Mas o governador Pedro Táxi, o prefeito Mauro Mendes, por muitas vezes veio a público, sentado onde o senhor está, e disse, olha, governo federal reduziu repasses, governo federal não apoia o governo do estado. Prefeito diz, governo do estado não ajuda na conclusão das obras, falta dinheiro, não é boa vontade, é falta de dinheiro. E o senhor disse minutos atrás que dinheiro não é problema. Falta planejamento, falta as pessoas poderem conversar. Olha, vamos solucionar o problema da população, vamos solucionar o problema de quem está ali na fila de espera, vamos abandonar as nossas vaidades partidárias, vamos resolver o problema do cidadão. Porque hoje o problema de Cuiabá e Várzea Grande na saúde não é só quem vive aqui, tudo vem para cá, porque nós somos a capital de todos. Sim, sim. Então, e não é só Mato Grosso, acaba vindo da região. Então, hoje nós temos dinheiro parado na conta e as pessoas sofrendo. E isso não é só na saúde, em outras tantas áreas. Então, a minha sugestão é o seguinte, assim como o VLT começou a obra aí, ficou briga, e não senta os prefeitos, que aqui são os 2 prefeitos da capital, com o governador, vamos solucionar. E aí, como parlamentar, nós da bancada em Brasília estamos procurando fazer a nossa parte. Nós já colocamos no orçamento da União tanto dinheiro, como eu disse, mais de 70 milhões que está aqui na conta do Estado. E quando eu digo aqui, são todos os parlamentares. Eu quero fazer justiça aqui, porque em Brasília somos uma bancada pequena, mas temos união sim, independente da cor partidária. Para o ano que vem, nós já colocamos recursos para equipar o hospital, o pronto-socorro. Mais de 70 milhões já está colocado no orçamento. Então, eu estou especificando essa área da saúde e eu poderia falar em tantas outras obras. A área da educação, tem escolas paradas, creches paradas, enfim. A área da infraestrutura também, essas obras, por exemplo, inacabadas da Copa do Mundo, que deveriam já estar não querem acabar, não querem resolver. O senhor está falando que tem dinheiro para tudo isso, e agora o senhor jogou aí uma pimenta malagueta aí no feijão aí do governo e da prefeitura. Eu gostaria de que o governo do estado, como líder maior, chamasse todos nós. Vamos buscar a solução da população. O governador Pedro Táxi não fez isso ainda, senador? Até agora não. Mas o governador Pedro Táxi, por várias vezes, já disse, eu fui em Brasília pedir ajuda de ministro, fui em Brasília sentar com a bancada federal, fui em Brasília, conversamos. E o senhor disse que não tem sido a prática do governador. O governador Pedro Táxi tem cada dia mais se isolado. Por exemplo, criticou muito o governo da Dilma, agora está criticando o governo Michel. Não adianta ficar jogando pedra. Nós temos que juntar todos nesse momento de crise e buscar a solução. Então, assim como estou citando aqui a questão da saúde, sim, em todas as outras áreas. Então eu digo que o problema do Brasil exatamente não é falta de dinheiro, é muito mais falta de planejamento. Qual que é a avaliação do senhor do governo Pedro Táxi? Olha, o senhor é um homem experiente, conhecedor quem está da vida. Colocando é a população que está dizendo que está mal. A população está avaliando negativamente. Nós tivemos uma eleição municipal agora. Houve uma demonstração, principalmente aqui na capital, de uma insatisfação muito grande. As pesquisas mostraram, vocês da imprensa mostraram isso. Agora, eu penso que dá tempo. Né? Eu penso que dá tempo para o Brasil, e aí nós temos, por isso a minha angústia também está vivendo em Brasília. Claro que quando você vê uma denúncia, essa denúncia tem que ser apurada. Agora, você não pode fazer cada dia mais o caos, você tem que buscar a solução. Esta semana, como você falou, lá em Brasília, queria se votar de forma assodada um projeto de lei. Não pode ser assim, temos que discutir. Tivemos a oportunidade de estar lá, ministros, juízes, discutindo ontem, quase que o dia inteiro. Agora vamos votar de forma mais amadurecida. Não pode também viver um país do absolutismo, só um lado tem razão. Não. O senhor vê isso hoje no estado de Mato Grosso? Não, eu vejo isso no Mato Grosso está exagerado, né? Porque o governador Pedro Táxi, ele não tem buscado harmonia.
Ele disse inicialmente, antes das eleições, que o partido dele, o PSDB, não podia coligar, estava proibido de coligar com PT, PSDB. E não foi verdade isso. Coligaram em vários municípios. Ao mesmo tempo, da forma maniqueísta, foi lá em Várzea Grande e fez uma intervenção no partido, né? E, ao mesmo tempo, esteve coligado com o PT, com o DEM, com vários partidos. Ou seja, fala uma coisa, mas na hora de fazer não é isso. Esse sentimento de insatisfação e preocupação que o senhor demonstra aqui com a atuação do atual governador Pedro Táxi, é o mesmo sentimento da bancada federal? Eu pergunto isso porque o senhor disse minutos atrás que a bancada federal, e aí envolve a Câmara Federal e o Senado, está muito unida. Este é o mesmo sentimento? É o sentimento dos 8 deputados federais, dos 3 senadores da República? De um modo geral, é. De um modo geral, a gente tem ouvido demais essa insatisfação, exatamente. Agnello, eu quero te dar um exemplo aqui. É comum, é normal, é de praxe. Quando um governador é eleito, ele convidar toda a bancada e ter a primeira audiência com o presidente da República para discutir os assuntos do Mato Grosso. Sem dúvida. Ou do Estado. Sem dúvida. Isso é normal em todos os estados brasileiros. Sem todos, dúvida. Quando começam para mostrar força, para mostrar união, exatamente a união, o comprometimento. Comprometimento de todos que estamos ali em prol do Estado e pode ser convidado, inclusive a Assembleia Legislativa. Até hoje não. Até hoje não Até aconteceu? Hoje não. Nunca tivemos uma audiência com nenhum presidente da República da era do governo Pedro Táxi. Antes foi a Dilma. Será este o motivo das portas estarem fechadas para Mato Grosso? E eu vejo que também o governador ir para Brasília para ficar fazendo críticas ao governo, só por fazer críticas. Não, temos que buscar a solução. Por exemplo, eu fui o relator da LDO e lá eu fiz o meu papel de ajudar o governo do Estado, trazer o recurso do FEX. Olha, no governo atual, a presidente Dilma, ela atualizou o recurso do FEX, entrou no governo do Estado, 2 FEX, 800 milhões, mais 1 bilhão e 200, com a possibilidade, e já está garantido no orçamento de 2017, que eu, como relator, coloquei a obrigação dos recursos da Lei Candir. Ou seja, já agora como relator, eu recebi a relatoria numa quinta-feira, trabalhei o final de semana, na segunda-feira entreguei o relatório e já está aprovado na Comissão de Orçamento, permitindo assim que o Estado de Mato Grosso receba mais um recurso do FEX esse ano de 400 milhões, aproximadamente. Até o final do ano, o governo agora já tem condições e possibilidade de pagar. Esse recurso chega esse ano ainda? Nós já aprovamos na Comissão de Orçamento, precisa ser votado no Congresso Nacional. Aí é o papel do governador, chamar a todos, ir lá, vamos pressionar, votar isso, para que o recurso chegue e que a população possa receber os benefícios. Tenho trabalhado isso de forma com uma grande parceria com a AMM, quero elogiar aqui o prefeito Neurilan Fraga, que tem sido um grande articulador político, inclusive fizemos um projeto de lei em conjunto para tornar o FEX obrigatório, que é importante que a população saiba que o FEX é o Fundo de Compensação das Exportações. O Brasil exporta muito os produtos agrícolas e Mato Grosso é o maior exportador. E, claro, esses produtos são exportados sem imposto, porque não tem por que exportar imposto. E aí o governo federal tem que devolver isso para os estados. Então, o nosso papel lá é de estar trabalhando e mostrando que o governo tem que cumprir. E fizemos isso. Foi 1 bilhão e 200 milhões. Imagina se esse dinheiro não tivesse chegando aqui, se não tivesse essa possibilidade de chegar, a crise que seria. Com certeza. Senador, recentemente, agora no final de semana, teve uma grande ação, obviamente, em torno da duplicação da BR-364, da 163, né? Essas obras já têm previsão de finalização, a grande preocupação gira em torno da paralisação dela por conta desses escândalos nacionais envolvendo as empreiteiras à frente dessas obras. O que nós podemos esperar? Você conhece bem a minha luta, né? Essa estrada BR-364, 163, é a famosa 163, que liga Rondonópolis, a divisa de Mato Grosso do Sul, até Santarém, é a estrada troncal do Brasil, porque ela vai até o sul no Paraná. Nós conseguimos, depois de muita luta, incluí-la no plano de duplicação, começou a duplicação e depois a concessão. As obras
tiveram um ritmo muito grande, tanto é que de Rondonópolis até a divisa de Mato Grosso do Sul já está toda duplicada. Esse trecho de Rondonópolis a Cuiabá ficou de responsabilidade do DENIT e o resto da concessionária. Melhorou? Melhorou muito, mas infelizmente tivemos esse problema que esta empresa acabou envolvida também na Lava Jato. Isso nos causa muita preocupação. Claro que nos causa preocupação, tanto é que o governo já editou a medida provisória agora para que a gente encontre uma solução, seja com a própria empresa, a empresa vendendo ativos ou encontrando parceiros para investimento. Por isso que eu disse aqui antes que qualquer convulsão, qualquer desequilíbrio do país, como essa briga que está acontecendo hoje, prejudica os investimentos. Agora, a semana passada nós estivemos já inaugurando esse trecho do DENIT, inclusive com a modalidade em que encontramos uma solução. A restauração toda ela está sendo feita de concreto, uma obra que está ficando muito boa. Ou seja, as estradas federais hoje, de um modo geral, elas estão num nível de manutenção muito grande. Não pode ser prejudicada essa obra, senador, porque nós estamos aí vendo a situação, por exemplo, da Odebrecht. Tanto o empresário Emílio quanto o Marcelo Odebrecht, pai e filho, assinaram o acordo de delação premiada na Lava Jato e eles prometem trazer à tona aí inúmeras situações que envolvem diretamente o Congresso Nacional, a presidência da República, o país de um modo geral, vai envolver diretamente a classe empresarial também ligada à área da construção. Já estão falando até numa devolução para o erário público na ordem de 2,2 bilhões de dólares, o que corresponde a 6,8 bilhões de reais. Quer dizer, vão devolver esse dinheiro. O senhor não acredita que isso pode ser também uma bomba que vai estourar e que vai fazer com que estes recursos destinados para obras sejam paralisados e as obras continuem aí também do mesmo estado paralisadas? Sem dúvida nenhuma. O país está passando por uma transformação, inclusive, como eu disse, o sistema terá que ser mudado. Agora, isso é totalmente ruim? Não, tem um lado positivo. O Brasil está mudando e o Brasil vai mudar muito. Agora acabamos de ter uma eleição municipal em que os custos de campanha já mudou completamente. Já houve uma conscientização muito maior da população de que uma campanha eleitoral não pode ser momento para muitos se enriquecerem. Então, a população você veja, com todas as dificuldades dos candidatos, e a população votou, a população escolheu. E não tivemos nenhum problema maior nas eleições municipais no Brasil inteiro. E a eleição municipal é a eleição mais importante que existe para o país, porque é a base, escolher o vereador, escolher o prefeito. Então eu acredito que esse acordo de leniência da Odebrecht com certeza vai mudar o país. Certo. Só para a gente encerrar, nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. O senhor já falou coisas importantíssimas que eu tenho certeza que vai ser de grande repercussão na mídia de Mato Grosso aí, principalmente no que diz respeito à questão do Estado e do governador Pedro Táxi. Mas eu não posso deixar de perguntar, porque o nome do senhor hoje é um dos nomes mais bem avaliados no Senado da República. Isso é indiscutível. Mato Grosso está muito bem representado com o Hélito Fagundes no Congresso Nacional, assim como está tendo a oportunidade única de ter um mato-grossense no Ministério da Agricultura, que é o senador Blairo Maggi. Quer dizer, Mato Grosso nunca esteve tão bem posicionado no cenário político como está hoje. Tem o nome aí do próprio senador Blairo Maggi, ministro da Agricultura, sendo cotado, inclusive, para disputar eleições presidenciais pelo Partido Progressista. E o nome do senhor soa muito forte como um possível candidato às eleições rumo ao Palácio Paiaguás em 2018. O senhor tem uma base muito forte em todos os 141 municípios do estado. Articulou muito bem isso ao longo desses mais de 20 anos no órgão público, atuando na área pública. O senhor é candidato, o senhor vai lançar o nome, o senhor está à disposição de Mato Grosso para ir para esse enfrentamento? Eu sempre tenho dito, Agnello, que o futuro a Deus pertence. Agora ninguém pode ser candidato de si próprio. Nós precisamos discutir primeiro a crise que vivemos, nós temos que encontrar uma solução para essa crise, nós temos que fazer a travessia
E este ano que vem será um ano de travessia, um ano que nós temos que buscar aqui, acima de tudo, no equilíbrio e principalmente na convergência, no diálogo, encontrar os rumos para o país. Da mesma forma para Mato Grosso e da mesma forma para os prefeitos. Aqui elegemos o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Agora há pouco a prefeita Lucimar está lançando uma obra importante lá. Então nós temos que apoiar para que isso possa gerar oportunidades à população. E aí a eleição é daqui 2 anos. Então, daqui até lá, eu acho que nós, da oposição atual ao governo Pedro, temos que conversar todos aqueles que querem somar, inclusive para ajudar o governo Pedro Táxi, o governador, não levar o estado para um caos. Porque o estado de Mato Grosso é o melhor estado do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. É o estado ainda em abertura, em desenvolvimento, um estado muito grande, com muita riqueza, ainda com a população pequena. Nós não podemos fazer desta crise um projeto político eleitoral. Eu acho que esse momento é acima de tudo e por isso eu venho aqui no seu programa me colocar à disposição do governador Pedro Táxi. Sou municipalista, tenho trabalhado muito com os prefeitos, com a AMM e quero ajudar e tenho obrigação de ajudar. Por isso, concluindo aqui essa questão da saúde em Cuiabá. Vamos deixar de desperdiçar energia e dinheiro. Vamos concentrar, inclusive com a própria universidade, eu quero conversar com a reitora. Acredito que esse recurso todo aí que está esparramado, se a gente juntar e concluir, e podemos transformar o pronto-socorro de Cuiabá, o novo, em Hospital Júlio Miller. Aquele que está lá começado, eu acho que dá para esperar, porque se tivermos um recurso hoje para fazer todas essas obras inacabadas, nós vamos demorar no mínimo 3, 4 anos e a população vai ficar sofrendo. Para que ficar esse desperdício tanto e a gente não juntar e convergir? Quero convidar, e vou fazer isso, convidar a reitora da universidade, o governador Pedro Táxi, os 2 prefeitos atuais, Mauro e a Lucimar, e também os prefeitos eleitos, o Emanuel Pinheiro, para que a gente discuta de forma emergencial a nossa questão da saúde. Claro, a segurança tem que ser discutido também. Mas a prioridade é a saúde no Estado. A prioridade tem que ser a saúde. Eu sou também membro de uma comissão especial que é das obras inacabadas. E esse será fruto de uma audiência pública que pretendo fazer, se possível, a semana que vem ou a outra semana, para que a gente possa encontrar. E aí a questão partidária, essa questão pessoal, fica para depois. Com certeza. Vamos resolver o problema maior, que é de vida. Nós estamos aí, olha, ontem eu tive notícia aqui de pessoas morrendo nos corredores. Infelizmente. E isso não pode acontecer. Eu quero trazer o senhor numa próxima oportunidade para nós falarmos um pouco mais sobre isso, senador. Porque esse é assunto de interesse de toda a população mato-grossense. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Teríamos muitos outros assuntos para falar, a situação do próprio presidente do Senado da República, que mais uma vez sofre uma ação do STF aí, através da própria Operação Lava Jato e outras coisas mais. Obrigado, senador Wellington Fagundes, do PR. Muito obrigado, mas eu quero deixar a mensagem que eu acredito, sou um homem que, acima de tudo, tenho fé. Fé, com trabalho, com a família, acima de tudo, eu acredito que nós vamos superar essas crises. Porque o Brasil é muito forte, a riqueza nossa é muito grande. O que nós precisamos, mais do que nunca, é diálogo. Diálogo e trabalho. Com diálogo e trabalho, eu acho que nós vamos conseguir superar essa crise. Eu não tenho dúvida disso.